Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, não tem pra onde correr. A sexta-feira nunca decepciona, sempre dia de fortes emoções e, para além de toda a ação golpista do sistema contra a anistia ampla, geral e restrita, ontem foi um dia que algumas máscaras foram retiradas. Não que a pessoa ainda conseguisse enganar alguém, mas o senhor Valdemar da Costa Neto protagonizou alguns momentos ao longo do dia de ontem que vão entrar com certeza para a história desse país. Eu dividi o vídeo em duas partes. A gente vai falar basicamente sobre anistia, do início até o fim, sobre diversos ângulos diferentes. Ainda que a gente vá muito distante, fala até de economia, que vai ser na segunda parte, mas ainda assim a gente vai estar falando de anistia, vocês vão entender. Mas eu quero começar o vídeo falando do quê? Não é nem mais anistia mais, né? Fala do PL da dosimetria, do entrevistador Crivella, mais uma vez reafirmando perante a imprensa, tentando criar um consenso em torno de uma situação. Falar mais do jantar na casa do Temer, falar do Temer, do Aécio, do Paulinho da Força, falar do Valdemar, as diversas postagens do Eduardo Bolsonaro, falar de como o judiciário vem atuando, né, em outras frentes para manter a chama acesa da perseguição. E tem uma matéria que foi apagada. É uma matéria que foi apagada, mas os prints são eternos. E a gente entra na segunda parte, que aí envolve um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, envolve o senhor Michel Temer, que está dando palestrinha, e envolve também algumas questões eleitorais, que a gente vai falar também na primeira parte. E aí tem muita coisa, a gente vai fugir um pouquinho para a gente voltar a falar de anistia, enfim. Vamos, que hoje promete. Começa nosso vídeo aqui com o senhor Marcelo Crivella. Ele já tinha concedido entrevista por Paulo Capelli no Metrópolis. A gente tinha comentado sobre isso. E o que chama a atenção não é que ele tá falando isso de novo ou nada. É porque assim, gente, se você já falou uma coisa uma vez e você vai em outro portal de imprensa falar a mesma coisa do mesmo jeito que você falou, é porque você realmente acredita nisso e você está tentando criar uma espécie de consenso em torno da sua ideia. E qual é a ideia? Que Bolsonaro tem que ficar preso. Pelo menos aí uns 2 aninhos, que é como o Lula defendeu. O Lula defendeu isso na reunião que ele teve essa semana, na quarta-feira, se eu não estou enganado, ou foi na quarta, foi na quinta, com a bancada do PDT. Ele falou, Bolsonaro vai ficar aí preso 2, 3 anos, já me dou satisfeito. Porque o Lula ficou 580 dias preso, né? Então o Bolsonaro tem que ficar mais tempo preso do que ele. 2 anos daí dá o quê? 720 dias. Aí o Crivella foi lá na CNN, ele que é o autor original do projeto, falar exatamente isso. Veja só. Defendemos a Constituição de votar uma anistia. Então, é esse espírito. Olha, essa lei que eu propus foi de 2023. Se tivesse discutido naquela época, a gente não tinha perdido o Clesão e mais 5 pessoas que morreram na Papuda. E eu pergunto, a morte do Clesão e os 5 que morreram na Papuda mudou alguma coisa no Brasil? Vamos lá. O Clesão não morreu por causa de anistia ou não. A PGR já tinha dado, né, o aval pro Clesão sair da Papuda na época. Não lembro se era para responder em liberdade ou já tinha inocentado ele, e ele continuou preso. Foi essa demora que matou o Clesão. Então não foi por conta da tua lei, Crivella. Foi por conta do erro do poder brasileiro, né? Do poder judiciário. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Não, mas nós nos perdemos. Há 2 anos eu venho conversando com as pessoas. Paulinho está chegando agora, mas eu estou há 2 anos. Puxa vida, o que é hoje um sentimento? Senadores, eu já trabalhei no Senado também, passei 16 anos lá no Senado. É esse. Vamos moderar. Vamos fazer anistia para aquelas pessoas, jornalistas, empresários, presos em 8 de janeiro, que não cometeram nenhum crime, que não depredaram nada. Foram 900... Vamos fazer anistia para quem não cometeu crime e não depredou nada. Porque essas pessoas estão presas, Crivella. O Crivella acaba de admitir na CNN que tem pessoas que foram presas sem fazer nada. Que não cometeram crimes. Rapaz, tá bacana. E você vê, ó, nenhum jornalista questiona. Nenhum jornalista questiona. Tem um vídeo que tá circulando nas redes sociais. Eu recomendo que vocês vão atrás. O Lula foi entrevistado pela BBC. E aí pergunta assim, Lula, você falou com o Trump? Não, você vê porque o Trump, isso, aquilo... Você falou com o Trump? Ah, por que você não tá falando com o Trump? A jornalista ficou insistindo na pergunta até o Lula passar vergonha. Até o Lula se entregar. Porque isso é jornalismo. Você só abrir espaço
e deixar que os representantes do sistema falem o que eles bem quiserem, e você só rebater quando é um deputado bolsonarista e você rebate falando o seguinte: não, mas o Supremo falou outra coisa. Isso não é jornalismo. Aí tá ali a mulher do Galípolo e mais duas aí, sabe? Cadê o empoderamento feminino nessas horas? Meteu o dedo na cara do Crivella? Falar como é. Gente presa, Crivella, sem cometer crimes? Pessoas presas e 400 são com liberdade condicional. Vamos anistiá-los. Agora, aos demais que cometeram crime nessa interpretação de tentativa, então vamos reduzir as penas para que seja educativa e sirva de exemplo para a coletividade. Deputado, a ideia final, um dos desejos é que Jair Bolsonaro, pelo que a gente está ouvindo e apurando, é que Jair Bolsonaro minimamente não cumpra a pena no presídio, mas sim consiga ficar em casa. Essa é Vamos até outra. Para ser educativa, tá? Anderson Torres foi preso porque, em tese, participou de um monte de coisa. Aí você vai olhar o que o Fux pontuou. O Anderson Torres já tinha organizado umas férias há mais de mês, porque, por mais que seja funcionário público, né, até do alto escalão, ir para os Estados Unidos ainda é custoso, né? Tem organização, tem que pagar visto, tem que comprar passagem, reservar hotel, para ver quando é que você vai ver o Mickey. Aí você faz todo esse processo, né? Você separa tudo organizadinho, você não tá no Brasil durante o 8 de janeiro, você ainda atua, mesmo de longe, em prol, né, de impedir que adentrem o prédio do Supremo, que as mensagens mostravam isso, e assim ele foi preso. Então, assim, se é para reeducar para fazer o quê? É para dar um golpe? Porque as pessoas não deram um golpe. O Anderson Torres não tramou um golpe. Tomou mais de 20 anos de cadeia. Então, é reeducar para quê? Para ele ser um radical? Pra ele dar um golpe? Ou pra ele não ir pra Disney? É para reeducar para fazer o quê? Ah, meu Deus, aí. Aí vai falar, né, da prisão domiciliar de Bolsonaro. das bandeiras, vocês vão lutar por isso? Olha, eu gostaria muito de ver uma anistia ampla, geral e restrita, como a gente honrando as tradições do nosso Luiz Alves de Lima e Silva, o patrono do Exército, o pacificador. Não sei se vamos conseguir. O Fux não conseguiu um voto lá. Meu Deus do céu, consegui 257 votos na Câmara e depois 42 lá no Senado. É difícil para chuchu. Agora, redução de pena e que ela seja cumprida de maneira humanitária, uma pessoa que levou uma facada, que tem problemas de saúde, mas que prestou também relevantes serviços ao país, essa sim, eu defendo que seja uma pena cumprida domiciliar, num regime semiaberto, para que fique apenas a lembrança educativa de que não se deve fazer isso, nem se conversar sobre isso. Mas vamos superar e vamos prosseguir. E vamos pacificar o Brasil. Conversar sobre o quê? Medidas constitucionais? Você não pode conversar sobre a Constituição, seu vagabundo. É isso? Eu não aguento. Eu não aguento, né? Eu devo ser louco. Mas vamos lá. O Estado Democrático de Direito está florescendo assim ao máximo nas últimas horas. Cabeça de abajur, né? Raquel Landim vem falar. Supremo dá o quê à proposta de 21 anos de pena a Bolsonaro e que é regime fechado. Não vai ser me aberto não, viu, Crivella? Senão não reeduca. Olha como eles são bonzinhos, gente. Não precisa mais ser 27 não, só 21 tá bom. Só 21. Quando tiver com 91 anos de idade, Bolsonaro tá solto. Pronto. Fica aí preso. É vivo, né? O Supremo dá ok. O Supremo dá ok. O Eduardo fala, né? A própria notícia em si já é um descalabro total. Ao noticiar com naturalidade que o Supremo barganha punições no processo legislativo, o que pela lei é causa para impeachment, né? Que é crime de responsabilidade, só expõe ainda mais a várzea moral que se vive no Brasil. Aí na reunião lá na casinha do Temer, reunião de relator da anistia com Temer teve ligação a Moraes e Gilmar, né? Como diz a Tsuki, sempre pode piorar. Em determinado momento, estava lá Paulo da Força, a STM, a quarta pessoa, que até agora ninguém fala quem é, pegar o telefone, vamos ligar. Vamos ligar por ministros para ver o que, é que eles acham. A gente já comentou um pouco sobre isso ontem, mostrando aí que o Plano da Força não foi escolhido à toa, né? A proximidade dele com Moraes foi levado em consideração. Aí vem quem? A Luísa Martins. Matéria bem educativa, né? A grande porta-voz do judiciário do momento, mais do que a Bela Megali. Ela realmente está conseguindo se tornar a principal porta-voz. Supremo vê o Plano da Força como moderação necessária no debate da anistia. Fontes do Supremo consideram positiva a declaração de Paulinho da Força que sua ideia é o meio termo. Mas como assim meio termo? Meio termo do quê? Meio termo do quê?
Outro ponto positivo observado por interlocutores dos ministros foi o rebatismo da proposta. Em um jantar com Temer, Paulinho afirmou que apresentará um PL da dosimetria e não da anistia. Pronto, aí você vê que está 100% alinhado, né? O grande acordão nacional. Sobre o Paulinho da Força, eu tinha comentado sobre isso por alto, e a imprensa só fez relembrar, né? A Atsuko tá ali. 2021, 14 de fevereiro de 21, Globo, Supremo tenta há 10 meses notificar deputado denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Paulinho da Força e chefe de gabinete não são encontrados por oficial de justiça. A assessoria do parlamentar diz que ele ocupa o mesmo gabinete há 14 anos e o telefone é conhecido de todos. Pois é. Aí você vê, né? Relator da anistia rompeu com o Lula, mas se dá bem com o Supremo, né? Pois é, se dá muito bem mesmo. 10 meses aí que não conseguiram encontrar o cara para oficializá-lo. Essa denúncia, inclusive, ela ganhou destaque em 2021. Ontem a imprensa falou sobre isso, né? Como ele ajudou a entrar em campo para derrubar a pauta do voto auditável lá em 2021. O Petrópolis acabou até resgatando uma postagem minha que eu nem lembrava que eu tinha feito. Aí eu botava ali, ó, 30 de junho de 2021. Uai, não era Paulinho da Força que o Supremo não conseguiu encontrar 10 meses nessa mesa, ajudando a derrubar o voto auditável com o Barroso? Meu Deus. Esse aqui parece o Valdemar, né? Valdemar, Paulinho da Força, Kassab, Baleia Rossi. Esse daqui não, aqui é o Bivar. Aqui é o Marquinhos Pereira, parece pelo menos, né? Mas enfim. Aí, quem também aparece para falar sobre o que está acontecendo, sobre outra ótica, Aldo Rebelo, foi lá na Rádio Bandeirantes, né? A Thalita fala assim, ó, Aldo Rebelo escancarou. O que o Centrão e o Supremo costuraram não é anistia coisa nenhuma. É apenas dosimetria de pena, um arranjo feito sob medida para excluir Bolsonaro do cenário político e abrir espaço para que os chamados governadores democráticos brilhem. Enquanto isso, Bolsonaro e milhares de pessoas inocentes seguem presas, famílias destruídas e vidas suspensas. Os profissionais do Centrão perceberam essa situação e resolveram todos os problemas. O primeiro é que eles queriam o Bolsonaro fora da disputa. Anistiar o Bolsonaro era trazê-lo para, novamente, o jogo. Isso. E isso o Centrão não queria. O Centrão queria liberar o caminho para todos os protagonistas, do governador de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Goiás e outros protagonistas que, por acaso, vislumbre algum papel em 2026. E o caminho para liberar esses protagonistas era tirar o ex-presidente Bolsonaro, que monopolizaria o caminho para a oposição. E qual era a forma de alcançar esse objetivo? Substituir a anistia, que seria uma espécie de esquecimento, por um outro mecanismo de redução da pena. Ou seja, você não vai absolver o culpado da arruaça de 8 de janeiro. Você não vai absolver o ex-presidente Bolsonaro no seu julgamento pelo Supremo. Você vai reduzir as penas, o que vai beneficiar muita gente, principalmente os vândalos do 8 de janeiro, mas não vai trazer de volta para a disputa eleitoral o ex-presidente Bolsonaro. E esse foi o caminho, na minha opinião, acertado entre o próprio Centrão, o Supremo, Mas a turma do próprio PT, viu, e do Lula. Esse plano aí vem sendo comentado por diversas pessoas, inclusive na esquerda. O Ruizão lá atrás já tinha dito a mesma coisa. O plano é tirar Bolsonaro da eleição. Papo mole. É a chance de finalmente o sistema voltar ao poder, mas voltar com o original. Não é a cópia aqui ao Lula, que vez ou outra faz uma cagada, fala umas besteiras. O Lula causa muito prejuízo pro judiciário. O Lula causa muito prejuízo pra Globo. É uma pessoa que tem que defender, porque o tempo todo foi uma barbaridade. Eles querem alguém mais polido, mais comedido, que vai tocar a mesma agenda. A mesma agenda. Aí foram várias análises na imprensa, né? Sobre o óbvio. Porque todo mundo tá entendendo o que tá acontecendo, né? Mas eles acham que precisam explicar. Vem o Caio Junqueira. Análise. O novo grande acordo nacional nasce sob risco. Risco de quê? Vamos ver. O novo grande acordo nacional com o Supremo
abrangendo todas as questões, começou a ser articulado na noite de quinta, na residência do Temer. Esse acordo foi costurado pelo centro do espectro político, com consultas a ministros do Supremo, e prevê a troca de anistia ampla, geral e restrita pela redução das penas. Além disso, sugere que Bolsonaro cumpra sua sentença de prisão domiciliar. No entanto, os extremos reagiram ao longo dessa sexta. Os bolsonaristas reafirmaram que só aceitam perdão total, incluindo Bolsonaro. Já os petistas se incomodaram com os protagonistas na negociação, os mesmos que apoiaram a queda da Dilma em 2016 e com o conteúdo do acordo, entendido por eles como uma capitulação ao centrão e à direita. Sem um consenso entre os dois lados, as chances de aprovação diminuem, assim como aumentam as possibilidades do país continuar refém dessa agenda. Acho que esse final é bem óbvio, né? Vocês realmente acham que vai pacificar o país com isso? Que as críticas vão cessar? Vai todo mundo continuar lindo, né? Maravilhoso, satisfeito, com vários inquéritos abertos? O AI-5 aí que mantém aceso, né, a sua chama. Aí veio o Gustavo Zucchi, lá do Igor Gadelha. O mesma linha, né? O acordão sendo feito. Centrão dá rasteira em bolsonaristas e mostra quem manda. Com o Centrão no comando, bolsonaristas abandonam pauta anticorrupção e vê a anistia virar a pele da dosimetria com o apoio do Supremo. O episódio relembra, guardado algumas devidas proporções, a tentativa do acordo para assegurar as investigações da Lava Jato, revelada em 2016 em uma conversa telefônica entre o então ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Na ocasião, falava-se justamente em colocar Temer na presidência, no lugar de Dilma Rousseff. Na conversa, Jucá e Machado também falaram em um grande acordo, incluindo o Supremo. Aécio também foi citado no diálogo como o primeiro a ser comido pela Lava Jato. Quem é que manda? 9 anos depois, o recado do Centrão agora não é para os petistas, mas para os bolsonaristas, que insistem em ter Bolsonaro como candidato nas eleições presidenciais de 26, mesmo após a condenação no Supremo, como um dos cabeças da trama golpista. Confiando no Centrão, os bolsonaristas encerraram o motim na Câmara no início de agosto, com a promessa de que a anistia seria votada. Em troca, a direita ainda abandonou a pauta anticorrupção, bandeira do bloco há anos, para aprovar nesta semana a PEC da blindagem. Você vê aquela matéria que, sabe, é um negocinho que abandonou a pauta anticorrupção, blá, 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 blá. Irmão, que mano é pauta anticorrupção? Que anticorrupção? Quem é que é preso por corrupção nesse país? Quem que foi preso aí pelo escândalo do INSS? Pelo amor de Deus, cadê o Juscelino, ministro de Lula? Papo de maluco. Ai, a pauta anticorrupção, PEC da blindagem. Que mano é anticorrupção? Quem é que tá contra essa PEC da blindagem? É a Globo, é o Supremo, é o PT, é Caetano Veloso. É essa gente que vai lutar contra a corrupção? Sabe? Isso é o jornalismo brasileiro. Aprovada a PEC, na qual o Centrão era o principal interessado, o grupo deu uma rasteira nos bolsonaristas e disse: não vai ter anistia, vai ter uma dosimetria das penas. Bolsonaro vai continuar preso, o Centrão poderá trabalhar tranquilo pela eleição de Tarcísio. A candidatura de Tarcísio tem potencial para favorecer vários caciques do grupo. Ciro Nogueira quer ser candidato a vice. O Kassab quer ser governador de São Paulo, pode abrir espaço. O papel de Bolsonaro nisso tudo seria agradecer a redução de penas e um acordo para seguir em prisão domiciliar, além de dar a bênção e os votos para que o Centrão volte, dessa vez sem a necessidade de um impeachment, a ocupar a presidência da República, com o Supremo, com tudo. O Centrão sequestrou o Jair. Bolsonaro foi sequestrado. E agora estão extorquindo você. Estão te chantageando. O preço a pagar o seu voto. Como é que pode, gente? Como é que pode? Fala aí. Aí a Malu Gaspar também coloca ali, ó. Só o Centrão tem o que queria. O que leva à última e definitiva lição desse episódio em Brasília. A polarização é para os trouxas. Não importa o que aconteça, o Centrão sempre sai ganhando, porque o Centrão é o sistema. Não é o PT que manda no país. O que manda no país é um sistema de várias forças diferentes, que atuam de maneira conjunta. É o judiciário, junto com os parlamentares do Centrão, de diversos partidos, junto com a Globo, junto com o setor financeiro, junto com grandes empresários de diversas áreas, desde o agronegócio
sei lá, a área de mineração, os setores da indústria. São essas pessoas, assim, de forma conjunta, junto com o aparato das ONGs, de grupos da sociedade civil organizada, uns artistas ali para ajudar a implementar uma narrativa. São essas pessoas. Eles são um bloco. Eles são um bloco que atuam de forma conjunta. Eles aceitam o PT porque o PT é necessário. No momento o PT é necessário e o PT joga o jogo. Porque no final do dia, Lula e FHC é a mesma bosta. A gente vai falar disso já, com mais profundidade. Aí o Vanguard fala, Alda Malu Gaspar, popularidade é totalmente diferente de poder. Eles não podem ser confundidos, não se enganem jamais. E o Vilimigo comenta, né? Com isso, há de se valorizar ainda mais as ações de Eduardo Bolsonaro. O sistema já está totalmente infectado por vírus e somente uma ação externa pode gerar resultados efetivos. Olha agora o que está acontecendo. Me diga, qual outro caminho que não do Eduardo Bolsonaro pode causar algum tipo de fissura no que está acontecendo? O Temer já tinha avisado, né, que o plano, como diz ali o Zuc, como diz o Caio Junqueira, como diz o Aldo Rebelo, é o quê? Tirar Bolsonaro. E o Temer já estava falando isso publicamente no início da semana. Eu tinha até postado esse recorte. E o Vox Liberdade colocou só esse pedaço da fala do Temer no Roda Viva, que ele deixa claro. O plano é, vamos tirar Bolsonaro e a gente vai tomar o poder de novo. Ou vai continuar com Lula, a gente vai colocar um dos nossos, 100% dos nossos. Acho que está virando a página. Mas está começando a virar a página. E virar a página não significa que não haverá bolsonaristas, mas não bolsonaristas que apoiam Bolsonaro. Bolsonaristas que apoiam o que o Bolsonaro fazia, o que o Bolsonaro dizia, que pode ser captado por esses que serão, eventualmente, candidatos à presidência e vice-presidência, né? Nesse sentido, eu acho que está mais ou menos certo. Você vê, ele diz, não se discute, no fundo ele quer dizer, não se discute a decisão do Supremo. O Supremo decidiu, está decidido, solucionado está, não é? Então eu acho que ele deu uma palavra até adequada, talvez com esse objetivo político-eleitoral, né? Sair do Bolsonaro, sem desprezar os eleitores bolsonaristas. Descolar do Bozo, sem perder apoio dos apoiadores do Bozo. Está aplicando um Deltan Dallagnol no Bolsonaro. E o Temer está se referindo à fala do Valdemar. E tudo faz parte desse pacote, né? E vamos falar dele. A Kátia Seabra e o Rafael de Cunto fizeram a pergunta de 1 milhão pro Valdemar da Costa Neto, que eu achei que grande parte da direita sequer se perguntou sobre isso aí, né, ao longo dos últimos anos. A manchete é sensacional. Eduardo vai ajudar a matar o pai se lançar a candidatura contra a vontade de Bolsonaro. Rapaz, como é que fala isso do filho, rapaz? Esse Valdemar, hein? Vocês perceberam que Valdemar estava calado por todo esse tempo? Bastou prenderem Bolsonaro e ele começou a falar. Você vê que quando ele quer, ele fala. Duda Lima tem acesso a todo mundo da imprensa. Marqueteiro, né? Por que será que marqueteiro tem tanto acesso na imprensa, né? Marqueteiro que lida com dinheiro, né? Publicidade. Por que será que Duda Lima tem acesso a todo mundo, né? Enfim, aí Valdemar começa a falar. Você acha que isso aqui é aleatório? Quando a pessoa fala, Valdemar, cala a boca por 24 horas. Será que é erro? Será que ele só escorregou? O tempo todo ele tá escorregando, né? Valdemar tá sempre escorregando. Meu Deus, como eu sou inocente. A entrevista é longa, mas eu só separei 3 perguntas. E 3 respostas. Primeiro, o Eduardo vai obedecer e apoiar quem foi indicado pelo pai? Ele tem que obedecer, porque os votos que ele tem são por causa do pai, não são por causa dele. Pô, bacana. Isso daqui não foi aplicado em outros momentos, né, Valdemar? Tem alguns bodes sagrados aí na direita que podiam apoiar quem eles quisessem. Inclusive, durante a eleição, não teve nenhuma retaliação do partido. Pelo contrário, o deputado tem até jatinho. Você pega gente inexpressiva como o Zé Trovão. Na eleição de São Paulo, que era do teu interesse, né, Valdemar, emplacar o Ricardo Nunes. O Zé Trovão falou. Você apoia o Nunes? Não. Ele falou, mas Bolsonaro tá, Bolsonaro é Bolsonaro, eu sou eu. E aí? Cadê você pra falar isso lá naquele momento, Valdemar? Só vale pro Eduardo, né? Cara, assim, é uma coisa que é incrível. E aí eu falei, qual foi a última vez que você falou com o Eduardo? Há muito tempo, fui para os Estados Unidos. Aqui tem 4 perguntas, mas eu falei 3 porque essa aqui tanto faz. Essa resposta vale muito menos do que essa pergunta. Essa é a pergunta de 1 milhão, que eu acho que passou por muito tempo desapercebido por muitas pessoas. E eu vinha comentando sobre esses últimos meses. Se Bolsonaro estiver preso, como que o eleitor vai saber que é um candidato dele? Todo mundo,
Ah, voto em quem Bolsonaro indicar. Tá, e quem que Bolsonaro vai indicar? Quem é o porta-voz de Bolsonaro? Você já percebeu que já apareceram 1.001 porta-vozes? 1.001 porta-vozes? E o Valdemar sempre faz questão de falar, né? Olha, o Bolsonaro adora o Ciro Nogueira. Nossa, como o Ciro Nogueira é. Mas é Bolsonaro que escolhe no final, viu? E vai criando esse consenso, que Bolsonaro adora o Ciro Nogueira. Bolsonaro adora o Tarcísio. Mas se ele não falar, não faz, porque Bolsonaro sempre falou isso. A Valdemar diz, né? Eu espero que não aconteça isso. Se acontecer isso, vamos para o segundo turno e ganhamos a eleição. Oi? Mas como assim? Mas como é que vai saber, Valdemar? Porque Valdemar fugiu da pergunta. A pergunta é como o eleitor vai saber quem é o candidato? Como? Como, Valdemar? Conta aí. O eleitor não vai saber, né? Vai ter que acreditar em você, no Ciro Nogueira, no Kassab. Gente, o que é que tá acontecendo? Assim, eu não consigo compreender. O Temer quer Tarcísio, o Ciro Nogueira quer Tarcísio, o Valdemar quer Tarcísio, o Kassab quer Tarcísio, o Supremo gosta do Tarcísio, a imprensa quer o Tarcísio, todo mundo quer o Tarcísio, o mercado financeiro quer o Tarcísio. E essas pessoas odeiam o bolsonarismo, mas gostam do Tarcísio. O que é que o Tarcísio... Cara, eu queria muito entender por que o cadeirudo é tão amado por quem odeia o bolsonarismo. É incrível, rapaz. Mas ele é de Bolsonaro, né? Como o Moro também era, o Weintraub também, o Frota, a Joyce. Eduardo tem falado de sair do PL e disputar apenas por outro partido. Ele estava nervoso. Não acredito que brigue com o pai dele, vai ajudar a matar o pai de vez? Aí o Eduardo respondeu o Valdemar, né? O Eduardo postou ali a notícia. Aí você, mas você quer que saia na imprensa? O próprio Eduardo postou a notícia. Porque essa notícia, ele falou com a Bela Megali. Ele coloca ali a notícia. Aqui, ó, Bela Megali. Eu falei com ela, viu? Como é que você sabe que ele falou com ela? Porque tá aqui, ó. Disse Eduardo à coluna. Eduardo respondeu ao Valdemar dizendo, ó. Dizer que um filho ajudaria a matar o próprio pai se ele não aceitasse chantagens que até seus aliados mais próximos estão fazendo com ele é de uma canalice que não esperava nem mesmo de você, Valdemar. Aguardo suas desculpas públicas e espero que você só tenha se atrapalhado mais uma vez com as palavras. Nunca ele tá atrapalhado. Pode ter certeza disso. Ele não tá atrapalhado, não. Ficou por isso mesmo? Não. Aí o Valdemar rebateu Eduardo. Tu acha que com desculpas? Valdemar diz que Eduardo Bolsonaro não tem votos e não respeita o pai. Tá ali, ó. No novo round do embate, Valdemar diz que Eduardo pensa que tem votos e que, ao contrário do que nutre por Bolsonaro, não respeita. Canalice é xingar o próprio pai e pensar que tem votos. Os votos são do seu pai, não seus. Mas, se o pai te escolher, vai ter apoio do partido. Diferente de você, respeito muito seu pai. Respeito. Ou se respeita você ou do da Lima. Nossa, isso é muito respeito. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Fala que um filho vai matar o pai. Você vê, né? A máscara caiu de vez. O ódio do cara, o medo da possibilidade de Eduardo atrapalhar a campanha do Tarcísio. O medo de atrapalhar o joguinho, o joguete, pra eleger o Tarcísio. Parabéns aí aos envolvidos, né? Mas o Tarcísio falou que ele não vai ser candidato não, né? Falou mesmo, isso aí. Ele não vai não. Aí o Paulo Figueiredo fala, né? Quantos votos tem Valdemar? Um palhaço que é chamado para dar entrevista porque é inepto e leva nosso movimento político ao ridículo. Eu sei, já tentei entrevistá-lo e fiquei constrangido. Está onde está por essa de um latifúndio impróprio do sistema político brasileiro. Aí depois continua. Valdemar não tem respeito algum por Bolsonaro. Usa a popularidade do presidente para encher o partido e a si próprio de dinheiro. Todo mundo sabe disso. Agora, o faz de refém para barganhar mais acordos políticos. E o Brasil? Ah, francamente. O Brasil é para os radicais. E depois volta para encerrar dizendo, aliás, o que eu tô falando aqui é consensual dentro do próprio PL. Um palhaço corrupto que herdou um latifúndio. Só estou falando publicamente porque não preciso dele. Não sou político, não quero nada. Então posso mandar ele enfiar, né, naquele lugar. Brasil acima de tudo é isso. E aí eu entendo a posição dos políticos. Não dá pra sair também batendo no Valdemar porque vai pra qual partido? União Brasil? Vai ficar debaixo da asa do Ciro Nogueira? Vai pro PSD? Ficar debaixo da asa do Kassab? Você não tem muita solução nesse momento também, né? Mas você não, nem por isso vai deixar de falar quem é o Valdemar. Eduardo ontem, além de responder o Valdemar, mandou um recado por Paulinho da Força, falando assim, ó, ô Paulinho, dá um conselho também, né? Tu quis me dar um,
Entenda de uma vez por todas, eu não abri mão da minha vida no Brasil e arrisquei tudo para trazer justiça e liberdade para meu povo em troca de algum acordo indecoroso e infame como o que está propondo. Um conselho de amigo, muito cuidado para você não acabar sendo visto como colaborador do regime de exceção, alguém que foi posto pelo Moraes para enterrar a anistia ampla, geral e restrita, pois assim como está expresso na lei, todo colaborador de um sancionado por violações de direitos humanos é passível das mesmas sanções. A anistia ampla, geral e restrita não está sob negociação. Não há qualquer possibilidade de aceitarmos a mera dosimetria das penas em processos completamente nulos e ilegais, advindos de inquéritos abusivos e absolutamente constitucionais. Você, Temer, e o resto da turma não irão impor na marra o que chamam cinicamente de pacificação. Nada mais é do que manter tudo como está. Chegamos nesse ponto porque vocês nos subestimaram. E eu acho que a tendência aí, né, é se agravar cada vez mais o clima no Brasil. Você vê que vale qualquer um, menos um Bolsonaro. Vamos só falar assim. Flávio Dino afirma em decisão que exercício do mandato de deputado não permite trabalho remoto. Falou isso daqui dentro de uma decisão em torno do Frazão. Chiquinho Frazão lá, o maluco lá que tá por trás enfim, né, do trajeto da Marielle Franco. E o Carlos Bolsonaro comenta: o sistema fez Eduardo Bolsonaro se exilar sob ameaça de prisão e tortura psicológica. Fato consumado, passou então a ser acusado diariamente com inverdades, teve seu salário bloqueado, assim como de sua esposa, ambos com 2 filhos pequenos para criar. O objetivo é claro: retirar mais um Bolsonaro do tabuleiro político e o restante os senhores já têm conhecimento. Viva a democracia e os direitos humanos. Não só isso. Dino abre inquérito contra Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos com base no relatório da CPI do circo. Olha a motivação, né? Eles são suspeitos de incitar a população a descumprir medidas do combate ao fique em casa. É suspeita, pai. É o consenso científico. Como alguém pode falar em pacificação, reabrindo inquéritos já sepultados, cujo mérito foi encerrado há muito tempo? Só existe uma explicação: perseguir adversários políticos. É exatamente por isso que a anistia precisa ser sobre os fatos, tendo como marca inicial o inquérito das fake news aberto em 2019. Se nada puder ser investigado a partir desse período, impediremos que figuras como Flávio Dino, Moraes ou qualquer outro agente do regime usem esses processos como arma para eliminar a verdadeira oposição. Verdadeira oposição, não é a permitida. Aí tá ali, né? Não é só a família Bolsonaro, tem outros 20. Aí quem são os 20, né? Tá os deputados: Osmar Terra, Bia Kicis, Zambelli, Jordi, Ricardo Barros, ex-integrantes do governo como o Onyx, o Ernesto, Felipe Martins, o Técio, o Hélio Angotti. Também tem o Carlos Wizard, Luciano Hang, dos empresários, Coronel da Reserva, Elcio Bruno de Almeida e Alan dos Santos. Alan tá em todas, né? Oswaldo Eustáquio, Bernardo Kister, Paulo Enéas, Richard Poser, Leandro Ruschel e Otávio Facuri. Tá bom pra vocês? Aí você fala: mas como assim, né? Porque a Datafolha já foi arquivado. Foi arquivado, né? Zanin arquiva processo contra Bolsonaro. Comissão da compra lá dos coisinhas. É isso, né? Mas a PF queria botar pra andar, então bota pra andar aí. Bota pra andar aí. Bota pra andar. Bota. Eduardo colocou ali 3 notícias, né? Essa que a gente acabou de comentar. Aí a outra: Eduardo, Bolsonaro e Gaia serão investigados por ataque ao Banco do Brasil. Termina Moraes. Polícia Federal abre processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro para por atuação dos Estados Unidos. O regime está dedicado a me destruir. Só esta semana 3 novos inquéritos. E como já previ, só acompanhado de favoritos para o Senado 26. Flávio, Carlos, Gaia, Bia Kicis. Esta máquina só para com anistia sobre fatos, a começar em 2019. Chegando quase no ápice da treta, do pico do Mandetta das tretas das últimas horas, Fábio Van Garten compartilhou 2 notícias. A esquerda, Mário Sabino, análise: Bolsonaro treta pelo Centrão, mas o chifre está em penas na sua cabeça. E o Gadelha: o jantar de Mota e Tarcísio em São Paulo que selou o destino da anistia. Fábio Van Garten fala assim: enterraram a anistia. Negociam, sem procuração, a prisão de um inocente por 2, 4, 6, 8, 10 anos. Dão luz e poder decisório a quem jamais nos ofereceu um cafezinho.
levantem da mesa. E o Renato faz para mim uma observação importante. A galera que mas você acredita no que sai na imprensa? Ninguém pode negar que Van Garten circula com habilidade nos bastidores. A questão é, esse jantar definiu anistia ou o encarceramento de Bolsonaro? O Van Garten que eu não conto da imprensa, não foi? O Van Garten também não sabe o que se passa nos bastidores da República. Uma coisa assim, ó, quando pessoas que normalmente fazem parte da tropa do deixa disso abrem a boca, é porque o clima está horroroso. O clima está horroroso. Né? E tá claro que o clima está horroroso. O que é que diz essa nota do jantar? O destino do prédio de anistia, ao longo desta semana, né, começou a ser definido no domingo. Onde? No jantarzinho do Gumota, seu Tarcísio, Cadeirudo. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, residência oficial do governador, e contou ainda com a presença de quem? Ciro Nogueira. Ah, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira estava lá. Ou seja, é um plano que tem a bênção do BTG. Então eu vou apoiar. Não, eu não posso apoiar agora. Agora eu estou em crise. Eu apoio tudo que o BTG faz, só que eu também apoio o Bolsonaro. Agora meu coração está partido. Mas eu gosto mais do Jair, né? Mais do Jair do que o BTG. No jantar, segundo relatos feitos à coluna, Mota acertou com Tarcísio e Ciro que pautaria a urgência da anistia ao longo da semana, mas indicou que, no mérito, trabalharia apenas para a redução das penas. A sinalização de Mota foi decisiva para que a cúpula do PP abrisse mão da briga pela relatoria. Foi aqui que se abriu mão da relatoria para escolher o Paulinho da Força. Foi aqui. Até então, caciques da sigla trabalhavam para emplacar Tião Medeiros. A reunião com Mota e Ciro no Bandeirante também levou o Cadeirudo a desistir de viajar a Brasília. Aliados, o governador justificou naquele dia que a anistia já estava encaminhada. Foi esse encaminhamento, Cadeirudo? Foi por esse encaminhamento aí que tu ficou em casa? Fica em casa? É? Rapaz, baita aliado, viu? Eita, aliado miserável. Aí o Ciro Nogueira, que estava nesse jantar, Ciro Nogueira sinaliza que pode discutir dosimetria no lugar de anistia. Eu estou embasbacado. Eu nunca esperaria isso do Ciro Nogueira. Eu nunca esperaria isso do Ciro Nogueira, rapaz. O presidente nacional do PP recebe Paulinho da Força, diz que defende anistia ampla geral, mas incentiva o relator do projeto a procurar uma saída que encerre esse debate. Vai encerrar, vai. Confia que vai encerrar. Todo o sistema unido para enterrar de vez a imagem do maior líder da direita brasileira. Só se esqueceram de combinar com o povo que está vendo tudo isso. A Pamela relembrou uma coisa boa. Ela deu RT no Van Garten e, além de relembrar uma coisa boa, ela me deu informação que eu não tinha. Ela publica isso aqui, ó. Em jantar com Tarcísio de Estrela, Centrão defende sepultar anistia. Ela fala, rapaz, né, esse jantar me fez lembrar essa matéria do Igor Gadelha, postada em 21 de agosto de 2025. Um mês atrás. Mas fizeram o favor de apagá-la do portal Metrópolis. Do portal apagaram, né? Mas do Atlas brasileiro, não. Ainda já tá no Atlas, né? Pra ser escrito. Prints. Os prints. Os prints que incomodam. É o que diz, né? O criminal do bigode, ele só bate os prints. Tá aí os prints, né? A imprensa apaga e nós estamos aqui. Com o que foi deletado. Eu tenho até o link dessa matéria aqui. Deixa eu mostrar o link aqui pra vocês, ó. Cadê? Peguei. Cadê? Aqui, ó. Os prints. Aí quando eu escrever o Atlas, aí eu já vou colocar aquele adendo de o Metrópolis apagou esta matéria. Queima de arquivo. É porque tem. Pior que o link é pequeno, né? Pra você ver. Não sei nem como botar aqui pra ficar grande a tela. Vou fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui qualquer página aqui do Metrópolis. Vou fazer assim, ó. Botar aqui, ó. É do Metrópolis, ó. Metrópolis.com/colunas/Iguadelha em jantar com Tarcísio de Estrela, Centrão defende sepultar anistia.
Tá lendo o número 8. Vai ter aqui, ó. Foi mal, não achamos essa página. Mas eu tenho. O que é que dizia esta matéria que foi apagada? Tem a presença de integrantes do clã Bolsonaro, como também foi o jantar do Cadeirudo com o Hugo Mota e o Ciro Nogueira, e como foi o jantar do Temer com o Plano da Força e o Aécio, e como vencendo todas essas mega articulações, governadores, prefeitos e dirigentes parlamentares do Centrão se reuniram em um jantar para discutir cenários e traçar estratégias para 26. O jantar contou com a presença de Caiado, Zema, Cadeirudo. Nas rodas de conversas, caciques do Centrão defenderam deixar de lado alguns temas, entre eles o projeto de anistia. Pronto. Não é novidade para ninguém, né? O Cadeirudo estava sabendo. Duas fontes do União, presentes no jantar, relataram à coluna que a ideia é que a anistia seja sepultada e que o Centrão foque suas energias em outras pautas importantes. Aí estava lá, né? Esse é o discurso, está se defendendo com a oposição nas forças e cria um plano de atuação contra o Lula em diferentes frentes, entre elas no Congresso, nas redes sociais. Outro convidado que usou foi o Ciro Gomes, está de saída do PDT. Em sua fala, o Ciro Gomes fez duras críticas aos gastos do governo Lula e falou sobre a necessidade de um plano para conter a crise fiscal do país. Ninguém foi pego de surpresa, né? Ninguém aqui foi pego de surpresa. Esse é o vale tudo para se eleger em 2026, viu? Dê poder aos homens e vejam aí quem eles são. Dê poder a um homem e vejam quem eles são. Mas vamos lá. Vamos falar ainda do sepultamento, né? Para sepultar a anistia, poderes aceitam aliviar penas de golpistas. A gente já falou sobre isso, nem botei a matéria. Eu coloquei isso aqui no vídeo só para mostrar que a Veja escolheu colocar o Temer. A Veja escolheu colocar o Temer ali na capa. E o Temer vem sendo uma figura central na política brasileira há um bom tempo. E como eu estava falando lá atrás, gente, é preciso entender como as coisas funcionam no Brasil. Pessoal, o Brasil não é assim, não é o Lula que é o super poderoso. Entender, momento, como é que esse sistema opera nas mais diferentes áreas. E eu tinha falado até na introdução que a gente ia até fugir um pouquinho da questão da anistia para falar de anistia, falando até da pauta econômica. E a gente vai falar sobre o Temer. Vamos falar muito sobre o senhor Michel Temer e não é dossiê voltar para trás, não. Só de notícias do presente momento, de coisas que aconteceram, sei lá, nos últimos 5 dias. Primeiro, veja essa. Temer pede diálogo com os Estados Unidos sobre tarifas e lembra a pergunta de Trump, como vocês vão invadir a Venezuela? Temer diz que se o Lula ligar, republicano irá atender e pode mudar de ideia a respeito de sobretaxas. Para Temer, sua baixa popularidade permitiu a aprovação de reformas como a trabalhista. Aí, estava ali, né? Na oração do Temer, falta diálogo, não entre Lula e Trump, sim entre o presidente do Brasil e dos Estados Unidos. Se Lula ligar, Trump atende. Se ainda fosse presidente da Câmara, eu ligaria para o presidente da Câmara dos Estados Unidos. E onde é que Temer deu essas declarações? Na quinta-feira, num evento da plataforma de investimentos AGF. Temer estava rodando dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro acaba por protagonizar todos esses grandes eventos. Grupo Lead, Grupo Esfera, evento do BTG, evento da Veja. É sempre mercado financeiro. É sempre mercado financeiro. Aí, o Temer não só falou sobre o Lula com o Trump. Temer também criticou a polarização política. Disse ser necessário que a oposição se una para defender uma candidatura única pela presidência. Quando o 5º governador me procurou, disse que eles deveriam se reunir, escrever um programa e escolher um candidato. 5º, né? Eduardo Leite, Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho Júnior. São esses 5. Por isso é o nome governadores democráticos, né? O Temer os ungiu. Segundo o Temer, ele também foi procurado por Hugo Mota. Os dois falaram sobre anistia. Jantar na casa do Temer não foi à toa, né? Mota tinha me ouvido no Roda Viva, onde eu falei sobre o grande pacto nacional, dizendo que não basta simplesmente aprovar a anistia sem que haja um diálogo entre Lula, Legislativo e Judiciário. O Judiciário precisa concordar, porque se você não leva seu tema da anistia para o Supremo derruba. Derruba. Ele falou que gostou muito da ideia de reduzir as penalidades, porque talvez seja um caminho. Eu até ponderei. E ele está fazendo isso, sobre ser melhor conversar com o Supremo e com o Executivo para ser uma coisa conjunta. Isso foi uma coisa só do Congresso. Isso
Isso foi uma coisa só do Congresso. Corre o risco de haver contestação e caiu o que o Congresso fizer, né? Completou. Assim, tudo que está acontecendo nas últimas horas, a escolha do Paulo da Força de Andares, não é nada que nasceu hoje, nasceu ontem, nasceu quinta. Não, é um processo. E vem desde antes lá do jantar, não desse domingo do Tarcísio Nogueira Mota, nem do anterior lá que tava os caciques, mas tem mais de ano. Esse plano aí, com certeza tem mais de um ano aí que eles estão colocando, vai por aqui, vai por cá, não, a gente pensar, a gente faz aqui, nós simetria, mas depois, há quanto tempo a imprensa está noticiando a anistia light do Alcolumbre? Porque esse plano de dosimetria é o do Alcolumbre. Só que se o Alcolumbre colocasse, ainda ficar a Câmara discutindo. Então, você pega os votos do requerimento de urgência, que para conseguir foi um caos. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Oposição consegue assinaturas. Deixa eu ver aqui a data. Assinaturas. Deixa eu ver. Abril. Vou ver se foi o mês de abril mesmo. 2024. Deixa eu abrir abril mais junho aqui de uma vez só. Que aí vai fazer mais sentido. Não é abril. Eu tô abrindo 2025 ou... Não, 2024. Ah, por isso eu tô maluco. Foi mal. Peraí. Abre aqui. Abril. Deixa eu ver se foi abril. Escândalo INSS, Inquisição, Talha-Ferro, Extradição, anistia. Aqui, é isso aqui mesmo, em busca das assinaturas. Pronto, foi abril mesmo. Ó, eles fizeram esse processo por quê? Porque esse requerimento, para conseguir, foi um parto, então você tinha que dar um fim nele. Ele já estava rodando, já tinha as assinaturas. E uma vez que o documento estava protocolado, não podia mais tirar assinatura. Então, quando você apresenta a dosimetria dentro da Câmara, você matou o requerimento de urgência. Porque conseguir as assinaturas vai ser um parto. Isso começou em abril. Tem lá um tema no Atlas, em busca das assinaturas. Aí tá narrando como foi o processo. Líder do PL diz que Mota está buscando seda salomânica para anistia. Né? Dias antes a busca pessoal com Mota. Guilherme Amado falando, vai ter anistia? O plano acredita que a oposição terá as assinaturas necessárias para pautar a urgência. Aí falava o Guilherme Amado, o voto de confiança do Centrão de Lula se negar assinar a urgência. Aí ficava que ele vai ou não vai. A condição de Mota para avançar com a anistia. Aí vai lá falta 64 assinaturas. Tava lá o Sóstenes. Aí quanto acontecia, de uma vez não faz sentido algum, que o Mota continue resistindo, Bolsonaro deve contar algum Mota, aquela pressão, vamos tentar. Aí o pessoal comentando, né, de casos absurdos de presos políticos. A gente anotou aqui por uma das FAV. Chegamos. Conseguiram pegar as assinaturas. Quando conseguiu, aí veio o caos para tirar as assinaturas. Falando aqui até articulação, Mota viaja exterior para não tomar decisão, aí foi indo. Supremo pode barrar a anistia, já começou a confusão. Os riscos do caminho do meio para a anistia. Apesar dos possíveis benefícios em termos de pacificação momentânea, a medida pode ser interpretada como impunidade por parte da sociedade. Aí, papo furado maluco da imprensa. Aí vai indo. Aí começa a falar, a disposição de Moraes para rever as penas dos condenados. E aí, acho que logo depois disso aqui, o Temer falou que era uma coisa boa, rever. Quem é esse aqui? Luciano Vieira, tá, não. A assinatura de mais deputado à base de Lula, gera indignação, a Moedo criticando, a cantante que foi demitida. Aí, querem parar o requerimento. Aí começou. Aí veio a Gleice. Ministro do Supremo buscou Lula Iglesias para reclamar da fala dela, que ela falou uma loucura. Tá. Aqui tá as treta, me Supremo com o governo Lula para retirar a assinatura. Começou. Tem que tirar as assinaturas. Aí vem todo aquele trabalho para tirar a assinatura. Aí protocolou. Por que protocolou? Porque uma vez protocolado não podia mais tirar a assinatura. Aí já era todo um processo diferente. Aí o sócio de comento que estava aqui no processo. Então, assim, foi um parto para conseguir essas assinaturas na época. Foi um caos. E aí agora, de forma magistral, eles usaram esse requerimento
para protocolar o pai de lei do Crivella sem lá o Vitor Hugo, que era a anistia que o pessoal queria, e deram na mão do Paulinho da Força para matar de vez. Tinha uma postagem do Temer que falava da questão da... Não sei se foi nesse mês de abril ou foi no mês seguinte. E falava também, não sei quem já falou de revisão de penas, acho que revisão das penas é o melhor caminho. Deixa eu ver se tá nesse mês aqui. Se não foi nesse mês, foi no próximo mês. O sistema busca uma saída, talvez esteja aqui, ó. Mota, presidente do Podemos, Mota, Flávio Dino, Gabriel Barroso chorando, tudo mais, ala do governo, deve estar no próximo mês. Que aí o Temer na época falou isso, não, acho que o ministro lá ele é bom de jogo, você conversar com ele com jeitinho, você consegue aí reduzir as penas. Mas vamos voltar a falar do senhor Michel Temer. Calma, 2 altos. Pensei que já havia nessa... Esqueci disso daqui. Falando da União de Direita, né? A grande União de Direita. Até colocar aqui primeiro. Tereza Cristina tá aqui, ó, celebrando. Senadores dos Estados Unidos apresentam um projeto para cancelar tarifas contra os Estados Unidos. Quais senadores? Essa é uma matéria que, inclusive, ajuda o sistema brasileiro. Senadores democratas. A maioria do Senado é republicano, inclusive é o do governo Trump. Ou seja, a oposição fez isso. Esse aqui é o preço do lobby, né, brasileiro. E a Tereza Cristina está ali, ó, o diálogo e a diplomacia parlamentar rendem frutos. Não o lobby, Tereza Cristina, o lobby, né? Muito dinheiro envolvido aí, está sendo investido lá nos Estados Unidos. O lobby. E o Marcos comenta, né? Esse é um exemplo de por que não podemos acreditar nessa direitinha café com leite desnatado. Malícia zero ou malandragem total? Segunda opção, tudo malandro. E o Vinícius complementa, né? A ilustre senadora se vangloria de um projeto apresentado por senadores democratas e apoiado por republicano que não apoiou a eleição do Trump para revogar o tarifaço. Ex-ministra de Bolsonaro trabalha para enfraquecer medidas de retaliação à perseguição sofrida por seu padrinho. Por quê? Porque Tereza Cristina trabalha para o sistema. Para de tratar tudo como se fosse uma coisa só. Que agro? A JBS também é agro. A Marfrig também é agro. A família Maggi também é agro. O Carlos Fávaro, o ministro Lula, também é do agro. Sabe? Uma romantização. E, gente, ser ministro do governo Bolsonaro não significa nada. Ministro do governo Bolsonaro que presta está sendo processado. Se não for processado, tem algo estranho. Todo ministro do governo Bolsonaro ou foi demitido, ou foi perseguido, ou foi processado, ou tudo isso ao mesmo tempo. Moro foi ministro do governo Bolsonaro, sabe? Ciro Nogueira também. Calma lá. Respira aí. Mandetta. Essa aqui é a notícia que ilustra a pauta da anistia. Mas cadê a anistia? Não está escrita anistia, mas isto é o Brasil. Você deve ter acompanhado alguma coisa sobre a compra do Banco Master pelo Banco Estatal BRB. O Banco Central decidiu não liberar. Decisão de quem puxou o barco aí foi um diretor, que até a imprensa mostra que ele tomou várias decisões que favoreceram e muito o Dedé e a turma do Dedé. E aí o Banco Master, que não quer jogar toalha nesse grande negócio, contratou uma pessoa para ajudá-lo. Quem? Master e BRB vão contratar o Temer para destravar negócio após a recusa do Banco Central. Isso é o Brasil, gente. Quem manda do Brasil são os homens do dinheiro, são os banqueiros. É a Faria Lima. E você devia se perguntar, sabe, ter um pouco de maturidade, por que essas pessoas querem tanto um governo Tarcísio? Os controladores do Banco Master, do Banco BRB, procuraram Temer para tentar destravar o negócio das duas empresas barrado pelo Banco Central. Ele será contratado para atuar em articulações políticas e jurídicas envolvendo a possível transação. Eu pensei que a decisão do Banco Central foi uma decisão técnica. Não foi uma decisão técnica? Por que tem que ter articulação política? Gente, não temos um Banco Central independente, que todos os seus diretores são pessoas altamente técnicas, capacitadas, que inclusive já ocuparam vários cargos de destaque na Faria Lima antes de assumirem um assento no Banco Central? Não estou entendendo por que o Temer está entrando em jogo. Ou o Banco Central no Brasil não é independente? Ou todo esse sistema financeiro que comanda o Brasil não é técnico? O que é que está acontecendo?
É por aqui que o sepultamento da anistia está sendo costurado. Você vê, o mesmo PT que fazia campanha dizendo Campos Neto mantém a maior taxa de juros real do planeta, tá calado em relação ao Galípolo. O Galípolo, desde que entrou, só fez aumentar a taxa Selic. Então, não, mas que vai acontecer isso? Não, porque lá na... Não vai baixar na canetada. Até agora não abaixou na canetada. Tá em 15%. Aí você devia olhar para isso daqui. Não, mas tem que estar alto por causa da inflação. Porque tudo no Brasil é isso, né? Qualquer coisa é taxa de juro. A taxa de juro é para controlar a inflação. Bom, olha aqui. É só você olhar os números. A inflação estava alta. Veja como o IPCA, né? Estava seguindo em tese a mesma curvatura da taxa de juro, né? Aí você vê aqui, ó, quando a inflação passou a Selic, falou, opa, vamos subir a Selic para controlar a inflação. Beleza. Desde outubro de 2022, vamos botar aqui, ó. Pra vocês entenderem, ó. Aqui a eleição de Bolsonaro. Tá ligado? 2022. Veio aqui de 2022 para cá. Toda a era Lula tá desancorada a taxa de juro. Qual a justificativa para um juro tão alto? Qual a justificativa técnica para isso? Cada 1% na taxa de juros, segundo o próprio Banco Central, são 50 bilhões que tem que pagar a mais por ano. 50 bilhões. Bilhões. Lembra que a taxa das blusinhas da Shopee foi para arrecadar 8. Aqui é 50. Por que tá em 15? Por que não colocar em 10? Por que não colocar a Selic em 10? Alguém pode me explicar? Por que não colocar em 10? Por que tem que ser 15? Aí você olha pro planeta, né? Qual é o país com a maior taxa de juros do mundo? Brasil. Juro real, né? Descontado da inflação. 9,9. Como é que pode uma coisa dessa? Juro real. Nominal, tem país que tá maior, né? Rússia 17, Argentina 29, Turquia 40. Só que lá a inflação na Turquia tá 33, na Argentina também, Rússia 8. Como é que pode uma coisa dessa? E você vê, quais foram os países, assim, ó, o último encontro, né? Só quem subiu o juro foi Japão, que tá com juro negativo, 2,6. Quem subiu também foi Taiwan, que tá com 0,4, o Brasil tá 15. E o Brasil. Todo mundo cortando juro, pô, menos o Brasil. Por quê? Porque tá dando dinheiro pra banqueiro. Esse é o governo Lula. Isso é o governo Lula. São essas pessoas que não querem anistia. Essas pessoas financiam a classe política brasileira. Barroso elogia Galípolo, defende a autonomia do Banco Central e diz que juro alto é consequência. Do que, Barroso? Por que 15%? Me explica aí com essa matemática. Por que o Brasil, Barroso, tem o juro real mais alto do que a Rússia? Me dê uma explicação técnica. Você podia dar, você que é um iluminado, você que é o maior iluminado supremo. O Barroso defende o Banco Central independente. De quem, né? Essa que é a pergunta. Porque da Faria Lima é extremamente independente. Essas são as pessoas que trabalham contra a anistia. Essas são as pessoas que ditam os rumos do Brasil. Por que a deputada pediu a retirada do seu projeto que permite ao Congresso demitir cúpula do Banco Central? Porque agora está no plano perfeito. É o Centrão no poder, colocando só os seus indicados. Um mês depois, o deputado federal Camilo Capiberibe, do PSB, apresentou para ele que está falando como foi o processo, né? Se aprovou a independência em 2021, aí um mês depois, eles apresentaram um projeto para permitir que a Câmara e o Senado possam exonerar o presidente e os diretores do Banco Central, quando a condução da atividade da autarquia foi incompatível com os interesses nacionais. A proposição foi subscrita por 2 colegas do partido, Lídice da Mata e Bira do Pandaré. Ambos estão sem mandato. A única pessoa que ainda tem mandato é a Lídice da Mata. Aí, na terça da semana passada, liderança dos partidos do Centrão, da oposição, né, protocolado na Câmara, requerimento de urgência para acelerar a tramitação desse projeto. No dia seguinte, Lídice da Mata, a única dos 3 proponentes do projeto que segue com mandato, pediu a retirada da tramitação. E por que ela pediu para retirar essa lei agora, né? Com o Banco Central comandado pelo Galípolo e com maioria de indicados pelo Lula. E ela explica, entendi que foi necessário, principalmente no momento que se faz uma movimentação da extrema-direita, usando o projeto para pressionar o governo federal ou agir contra o Banco Central. Acho que não é o momento. Tem que manter tudo como está.
Tem que manter tudo como está. E aí, chegando no final do vídeo de hoje, o Mário Sabino faz mais uma dessas análises que, na linha do que os outros falaram, e ele termina com uma coisinha. Eu botei mais pelo final, vocês vão entender. Pele da anistia vira da dosimetria. A velha guarda pacificadora é mágica. Achei que tivesse voltado no tempo, ao ler que Paulinho da Força, Aécio, Michel Temer havia se reunido na casa do Temer em São Paulo para conversar sobre o pele da anistia. Como que pude esquecer que as ressurreições não são obra de milagre, mas fato relativamente comum na vida política brasileira? No caso de Temer, aliás, é mais do que inexato falar de ressurreição, é injusto. Mesmo no papel de lobista do Google, ele nunca deixou de ser visto e consultado, como referência a pairar acima dos partidos e sempre disponível para defender o interesse nacional. Agora temos Michel Temer dando um jeito para que não dê ruim entre a Câmara e o Supremo por causa da anistia. Paulinho da Força estava na casa do Temer para tratar do assunto porque foi escolhido por Hugo Mota para ser relator do atual projeto. Por Hugo Mota, não por Alexandre de Moraes, e quem Paulinho da Força é muito próximo. Quanto a Aécio, bem, ele está sempre pronto a dar uma mão quando há uma mente no meio de campo. E só vê problema nisso quem é detrator do Supremo. Os dois são amigos de longa data, e o decano do Supremo foi contatado telefonicamente na reunião de São Paulo, assim como Moraes. Conversa vai, conversa vem. A primeira providência foi mudar o nome do PL da anistia para a dosimetria. Ao que parece, os dois ministros que dão as cartas no Supremo concordam que o tribunal exagerou tanto na dose quanto na metria ao impor penas tão pesadas aos participantes do quebra-quebra do 8 de janeiro. A concessão fica por aí. A anistia para Bolsonaro nem pensar. Foi liquidada, como definiu Paulinho da Força. O máximo a que ele pode aspirar no momento é permanecer em prisão domiciliar. Redução de sua pena de 27 anos? O problema terá que ser tratado em outro campo, não nesse PL, avisou Paulinho da Força. Mas depende, sempre, né? Mas depende. Sempre cabe mais um nesse nosso grande Brasil. O partido do relator do PL da anistia, do PL da dosimetria, quer blindar os ministros do Supremo de impeachment e propôs uma ação nesse sentido, antes de Paulinho da Força ser escolhido para ser o relator. A ação do Solidariedade está nas mãos do decano. Veja só quantas coincidências. E aí o Mário Sabino encerra. Nada como a velha guarda para pacificar o país. O tempo nunca passa para ela. É uma coisa mágica. Eu coloquei essa frase final porque, como eu estou falando isso daí, né? Como são as mesmas pessoas. As mesmas pessoas, as mesmas famílias, os mesmos grupos políticos, as mesmas pautas, agendas, técnicas, táticas que saem se repetindo de 5 em 5 anos, às vezes de 1 em 1 ano, né? Às vezes os ciclos são tão curtos que de um ano para o outro se repete as mesmas coisas, os mesmos problemas, os mesmos alvos. Quando o brasileiro vai realmente começar a compreender do que se trata e organizar as coisas minimamente, sabe? Minimamente, senão vamos aqui pensar algo realmente coeso e organizado. Sabe? Quando as pessoas vão botar a bola no chão, começar a olhar lá na frente, falar, não, velho, vamos construir alguma coisa realmente sólida, com a pressa necessária, né? Mas sem colocar os pés pelas mãos. Porque no final do dia, no frigir dos ovos, a direita tá e sempre estará isolada. Porque o que se chama de direita, gente, no final do dia, é só o quê? Um bloco que tem um sentimento antissistema. Não é nem ser antipetista. Ser de direita é ser antissistema hoje. Estar na direita é ser antissistema. Se quer colocar com uma coisa só, coloque isso. Porque antipetista, o Aécio Neves é. O Temer é. O Paulinho da Força, até o Paulinho da Força já tem várias críticas dele em relação ao Lula. Tem que olhar para o país de uma forma um pouco mais complexa, sabe? Parar de ficar lavando a alma o tempo todo. Olhar a coisa de uma forma um pouco mais ampla. Eu nem lembrar disso daqui, ó. Vou dar um upside aqui, dar uma levantada no encerramento. Esse perfil aqui, Estudo Rothbard, colocou um vídeo do Robert Kennedy. Tá lá na administração Trump, né? O Kennedy fala assim, ó. Eu diria que há 3 regras que todos devemos lembrar. Primeira regra. Quando o governo toma um poder de nós, um direito nosso, né? Ele nunca o devolverá voluntariamente. Segunda regra.
é que qualquer poder que o governo nos tomar, ele acabará abusando ao máximo. E a terceira é que ninguém nunca conseguiu sair de um totalitarismo apenas obedecendo. Precisamos resistir, resistir, resistir. Você não sai do totalitarismo obedecendo. Isso aqui não é pacificação. Isso aqui é esse movimento do Temer, junto com todo o Centrão, junto com todo o sistema, com o mercado financeiro, isso só vai gerar mais ódio e mais divisão na sociedade brasileira. Isso não vai resolver nada. Não vai. E eles sabem disso. Eles estão fazendo de propósito. Eles querem a sociedade cada vez mais dividida. Enfim, vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se der, ainda não votou em mim, vote no iBest, uma categoria só, do jornalista. As outras eu tô concorrendo lá, mas posso deixar para outras pessoas. Só quero essa, ir pro tricampeonato. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posso ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, o único registro da história brasileira, que inclusive conta com matérias que até a imprensa fez queima de arquivo. Durma com essa. Fica aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui.